Princesinha Sofia é uma animação da Disney que anda fazendo um grande sucesso, mas essa série guarda um segredo macabro. Qual foi a fonte de inspiração dessa animação? Um membro muito importante da série passou por uma fase obscura em sua vida. Esse rapaz, que vou chamá-lo de Steve, um rapaz solteiro que na época não trabalhava em produção cinematográfica. Um certo dia, Steve foi convidado para uma festa de aniversário de um amigo. Nessa festa, de longe, ele vê uma moça muito bonita, que despertou a atenção de Steve. Eles trocaram alguns olhares e quando a moça sorriu para Steve, ele não pensou duas vezes e foi até ela conversar um pouco. Em pouquíssimo tempo de conversa, eles estavam em grande sintonia. Então, a moça contou para Steve que tinha uma filha pequena de 6 anos e se chamava Sofia. Steve ficou empolgado em saber daquilo. Ele adorava crianças. Em alguns dias, aqueles dois estavam começando um romance. A moça parecia muito interessada em Steve. Até aquele momento, Steve não conheceu ainda a filha dela. Mas ela queria ingressar Steve em sua família e resolveu preparar um jantar para o rapaz, para ele conhecer a sua filha. Durante o jantar, Steve conversou bastante com a garota e ela parecia ter gostado do rapaz. Steve nunca conversou com a sua nova parceira sobre o pai da garota. E após a garota adormecer, eles, sentados em um sofá, começaram a conversar. E ele resolveu perguntar sobre o pai da garota. Aquela moça mudou completamente o semblante e se encolheu e começou a contar. Quando Sofia tinha 2 anos, tudo parecia bem na família, mas de uma forma misteriosa, o pai dela começou a se distanciar. E por mais que ela tentasse conversar com ele, em uma manhã, quando acordo, ele não está do meu lado, como costumava estar todos os dias. Me levantei e fui procurá-lo pelos cômodos da casa. Quando estou indo em direção ao banheiro, eu vejo sangue passando por debaixo da porta. E lá estava meu marido, com um corte profundo no pescoço e sem vida. Ele havia tirado a própria vida, e não sei até hoje por qual motivo. Steve achou a história bastante triste e sentiu que ele precisaria ficar mais próximo de sua companheira e acompanhar mais a Sofia em futuras atividades. Steve começou a frequentar mais vezes a casa da sua companheira e, mediante a isso, começou a passar dias lá, e seu amor por Sofia estava crescendo cada vez mais. Em um certo dia, a companheira de Steve pediu para ele pegar uma peça de roupa para ela, que estava em seu guarda-roupa, e levar para ela no banheiro. Ela havia esquecido de pegar. Quando ele estava procurando a roupa, ele encontra uma caixa e resolve abrir rapidamente. E lá ele vê alguns atestados de óbitos, inclusive o do pai da Sofia. O estranho que todos aqueles atestados eram de homens. Ele ficou espantado com aquilo e resolveu guardar aquela caixa e levar o que sua companheira estava pedindo. Em um momento de distração, ele voltou a pegar aquela caixa e anotou o nome de todas aquelas pessoas e resolveu pesquisar o que aconteceu com cada um deles. Em uma profunda pesquisa, Steve descobre que
todos aqueles rapazes tiraram a própria vida, mas qual a ligação deles com a minha namorada? Encurralado, sem saber onde buscar respostas, ele resolve confrontar sua namorada e ela fica calada por um momento. E Steve a questiona mais uma vez e ela fala: todos esses rapazes foram meus ex-namorados. Depois do pai de Sofia, eles tiraram a própria vida e eu não tenho uma resposta para isso. Steve começou a desconfiar que ela poderia ter feito aquilo e ele fica atento. Ele queria descobrir se ela estava realmente falando a verdade. O Steve não demonstrou ficar desconfortável com aqueles acontecimentos, mas, ao mesmo tempo, ele estava assustado que algo poderia acontecer com ele também. Naquele dia, ele não dormiu durante a noite e já era de madrugada, e ele percebe que Sofia estava olhando para ele parada na porta. Ele fica encarando a garota, que em seguida sai correndo. Steve se levanta e resolve ir atrás de Sofia. Ele vai até o quarto dela e ela estava sentada na cama com um olhar maligno em direção a ele. Steve pergunta o que estava acontecendo e ela responde com uma voz grossa que não quer ele perto de sua mãe, que logo ele estaria perto do pai dela. Steve fica sem palavras e sai de perto e começa a pensar que a garota estava com ciúmes e bastava apenas ignorá-la a princípio. Steve volta para a cama e reflete sobre aquilo, e ele se questiona sobre a garota ter tirado a vida de todas aquelas pessoas, com medo de perder o amor da mãe. E tudo começa a fazer sentido quando o pai dela se sentiu estranho, pois não sabia como resolver esse problema, e isso provavelmente aconteceu com os outros rapazes. Depois de mim, irá surgir outros e vão ter o mesmo destino. Isso precisa acabar de alguma forma, pensou Steve. Sofia precisava do amor da mãe e ela, de alguma forma, estava se satisfazendo tirando a vida de algumas pessoas, por mais que ela seja menor de idade. Era uma tarde de domingo e precisava ser consertada uma telha em cima da casa da namorada de Steve. Ele se prontificou em resolver aquele problema. Em um certo momento, ele chamou sua namorada para ajudá-lo. Ela sobe as escadas e pergunta no que poderia ajudar. E as últimas palavras de Steve para ela foi: desculpa, meu amor, isso é pelo bem da nossa princesa Sofia. E ele empurra a escada com a sua namorada em cima. Foi uma ação rápida, que infelizmente a moça não saiu com vida. Olhando para baixo, ele vê Sofia correndo em direção à mãe, chorando, e sua roupa coberta de sangue quando ela abraça sua mãe. A pequena Sofia foi mandada para a casa de parentes distantes e Steve nunca mais teve notícias da garota. Mas todas as noites Steve sente que alguém está o observando, mas não há ninguém lá.